Somente crer, tudo é possível. Boa noite. Com Jesus. Nós vamos ler Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. A partir do verso 39, Jesus orando no Getsêmani. Bem-vindos. Estão felizes, otimistas, não tem ninguém constrangido, né? Estamos felizes e há motivos para isso, e grandes motivos. Vamos ler a Escritura. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantou-se da oração, veio aos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Grande Deus, tua palavra, que é Espírito e verdade, tem sido lida diante dos nossos ouvidos. E pedimos ao Senhor, permita que ela desça ao nosso coração, até o profundo, ao âmago da nossa alma, porque isso é a verdade. Isso é um fato. O Senhor passou por tudo isto por nós. Que cada um tome para si este exemplo. O Senhor passou por tudo isto por mim. E agora, bom Pai, continue conosco, ajudando-nos em todas as nossas necessidades, pois somos um povo necessitado. O povo mais necessitado que existe na face da terra é a Igreja do Senhor. Mas nós temos o Senhor como nosso ajudador. Fale conosco, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos pedindo e desde já somos agradecidos. Amém. 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 Vamos para sentar. E vamos um pouquinho aqui com a mensagem do profeta, que é para nós a Bíblia revelada, né? Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. E ele é tão necessário
que a Bíblia diz que sem profecia, sem profeta, o povo se corrompe. O nosso Elias tem nos recomendado dizendo: quero que vocês recordem nesta noite. Meu Deus! Isso está no parágrafo de número 21 da mensagem à frecha do livramento. Eu quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada reunião de oração. Foi um pedido, tal como uma admoestação, mas também como uma ajuda, para cada um de nós. Quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada, quer dizer, aquela velha, antiga reunião de oração. Mantenham o antiquado Espírito Santo caindo em vosso meio. Amém. E mantenham o mundo lá fora, e cele Cristo dentro. E, de algum modo, vocês estão afrouxando a oração. Eu estava pregando isso há muitos anos atrás. Mas a palavra de Deus, ela é vigente a cada manhã. Ela não envelhece. A palavra humana, ela tem um curso para aquela hora, para aquele momento. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Então, é como se ele estivesse falando conosco hoje. Agora, examine e responda por você mesmo. Ele disse: de algum modo vocês estão afrouxando a oração. E apenas recordem: o que você plantar, você colherá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu lhes digo: não deixe o mundo entrar em vocês. Que mundo é esse? Que corremos perigo dele entrar em nós. Não deixe o mundo entrar em vocês. Não deixe o mundo entrar em suas igrejas, irmãos. Orem, jejuem, até Deus descer e tomar posse. Isso é correto. Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. Amém. Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. A alegria do Senhor é a minha fortaleza, disse o salmista, e ela deve ser a sua também. Se mantenham em oração e vigiem cada lugarzinho. Se Noé via um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali. Imagino, imediatamente. Se ele via um vazamento na arca, a água entrando, aí imediatamente ele colocava um betume ali, Que coisa, meu Deus! E então, disse o profeta, esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento. Quando o mundo está entrando, esse vazamento vai deixar o mundo lá fora. Ele está dizendo, então, esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento, deixar o mundo lá fora, é reparar o vazamento. E a melhor coisa que eu sei fazer,
e há somente uma maneira de fazê-lo, esta é a oração. Amém. Amados, que Deus ajude-nos a assimilarmos estas coisas, porque é tão fácil de fazer, é tão simples de manter isso em nosso coração, manter isso na nossa vida. Por isso Paulo disse assim, que é para nós orarmos sem cessar. Se você está ligado com Deus, se o mundo está tapado lá fora, ora, você está falando com Deus continuamente. Você só deixa de falar com Ele quando você está dormindo, mesmo assim você sonha ainda. É verdade. Você pode estar trabalhando e orando. Você pode estar se alimentando e orando. Aleluia. Alguém pode estar te contando uma história, uma piada, e você está orando. Aleluia. Ó, que coisa. Então veja, se Noé visse um pequeno vazamento na sua arca, imediatamente colocava um betume ali. E então essa é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento, deixar o mundo lá fora e reparar o vazamento. A melhor coisa que eu sei fazer, e há somente uma maneira, esta é a oração. A oração impede o vazamento, a oração muda as coisas. Você crê assim? Isso é verdade. Se cremos, é a verdade. Se não cremos, é a verdade da mesma maneira, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Amém. Vamos um pouquinho aqui na mensagem desespero. O nosso profeta diz assim, que a emergência produz o desespero. Ele chega a dizer assim que é uma pena que nós esperamos chegar à emergência primeiro, para depois desesperarmos. Deixamos chegar primeiro à emergência para depois entrar em desespero. E nós estamos vivendo em um momento emergencial. Então devemos entrar em desespero. Sabemos que Jesus está voltando, porém não sabemos o dia e nem a hora, mas os acontecimentos estão dizendo que Jesus está voltando. Amém. Então, ele nos diz aqui na mensagem desespero, vou ler um pouquinho aqui. A emergência produz o desespero. Quando deveríamos fazer a coisa sem emergência? Se sabemos que Jesus está voltando, por que esperar chegar à emergência para depois entrarmos em desespero? Isso é o que vai acontecer com as virgens nécias, porque elas também estão esperando a volta do esposo. Veja, São Mateus 25 mostra que elas saíram ao encontro do esposo, só que elas eram nécias, não estavam totalmente preparadas. Na medida que as virgens prudentes levaram suas lamparinas cheias do azeite, os pavios apagados para não impedir a luz, a claridade, tirando todo o borrão. E quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, aí vem o esposo, elas adereçaram, quer dizer, acenderam suas lamparinas e saíram ao encontro do esposo. E as nécias não tinham azeite, suas lamparinas não paravam acesa. Aí entraram em desespero e foram comprar o azeite no período da grande tribulação. E quando voltaram, se encontraram o azeite, não sei, mas quando voltaram, não encontraram não, com certeza. Porque quando Deus tirar a noiva daqui,
o Espírito Santo sairá junto. Amém. E os que ficarem aqui, as virgens nessas serão salvas, sim, mas elas terão que selar seus testemunhos com suas próprias vidas, derramando o seu sangue. Que quando Jesus tirar a noiva, o Espírito Santo vai embora. Então, elas chegaram tarde demais. A porta já estava fechada. Então, o profeta está dizendo para nós: a emergência produz o desespero, quando deveríamos fazer a coisa sem emergência. Meu Deus! Agora encontramos nesta noite que estamos tomando os símbolos da Páscoa. A Páscoa foi tomada num tempo de desespero. Num tempo de desespero, ele repete. Era para comer o cordeiro com a carne assada no fogo, com ervas amargosas, com sapato nos pés, o cajado na mão. Veja, o profeta diz que eles tinham a carne numa mão e o pão na outra mão, e o suor correndo, e os filhos quiseram saber: papai, por que tanto desespero? Porque o senhor está comendo, tem o cajado na mão e o pão na outra mão, por que esse desespero? O pai respondia: é um tempo muito perigoso, porque a morte está passando sobre a terra nesta noite. Amém. Então eles comeram em desespero. Eles haviam visto o quê? A grande mão de Deus e todas as suas maravilhas. Não foi pouca coisa o que Deus fez a favor daquele povo lá no Egito. Não foi pouca coisa que eles presenciaram a olhos nus. Aquelas pragas que Moisés desferiu sobre os egípcios. Pensemos nisso um pouquinho. Aquilo deveria tirar toda a dúvida. Aquilo deveria fazer deles crentes genuínos. Porém, e tudo ficou escrito para aviso nosso, para aqueles que são chegados aos fins dos tempos. Então, eles tinham visto todas as maravilhas que Deus havia feito. Logo haviam passado debaixo da mostra do sinal e estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que nesse tempo estava Deus a ponto de deixar cair o juízo, e era um tempo muito perigoso. Meu Deus! Era um tempo quando todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta Moisés não havia falhado nenhuma só vez. Deus estava no assunto. Por isso digo, eles deveriam ser crentes genuínos, verdadeiros, fervorosos, pelas coisas que eles viram a olhos nus, não é? A palavra do profeta Moisés não havia falhado nenhuma só vez sequer. Meu Deus! Havia provado ser verdadeira. O que ele dizia sucedia perfeitamente, tal como o dizia. E a coluna de fogo, todavia, estava presente. Amados, preciosos irmãos, nós não vimos Deus fazendo maravilhas através do profeta desta era, porque essas coisas são feitas para a vindicação de que Deus está com aquele homem, Deus está com aquele mensageiro, Deus está naquele profeta. Portanto, o profeta é a boca de Deus aqui na terra. Então nós não vimos, mas nós ouvimos. E Jesus falou que são bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém. Está escrito. Aleluia.
Está escrito. Então, amados, lá não havia falhado nenhuma só vez sequer. E aqui, eu pergunto, cumprimento das profecias, além das maravilhas, as curas, libertações, câncer sendo curado, câncer caindo na plataforma. Deus indicou o seu mensageiro. Deus não deixou nenhuma sombra de dúvida. Agora veem vocês, vou saltar aqui um pedaço, deixa eu ver se é para saltar ou não. Acho que tem que saltar, sim. Agora veem vocês, isso foi um tempo de desespero. E agora creio que os dias em que estamos vivendo deveria fazer com que a igreja entre completamente em desespero. Creio que desde que foi pregada a mensagem desta manhã, a qual veio de Deus, não de mim mesmo, o pregador, o profeta dizendo, ela veio de Deus, não minha. Creio que isso deveria haver feito com que a congregação completamente entrasse em desespero. Porque já temos brincado demais, já temos assistido à igreja por muito tempo, agora temos que fazer algo. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas operados em outros, sem que cause um efeito em nós? Deveria causar um estado de desespero para que tomemos uma atitude definida diante de Deus. Os sinais de sua vinda deveriam sacudir esta congregação completamente. Já que temos lido todas estas coisas da mesma palavra, meu Deus. O Espírito Santo tem dito, por exemplo, vá a tal lugar e tal e tal. Não tem falhado nenhuma vez sequer. Meu Jesus. Vai a tal lugar e sucede exatamente desta maneira. Os jornais o anunciam, as revistas o publicam, até mostram a fotografia. E logo voltamos aqui e vemos aqueles mistérios tão extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, os quais são abertos num campo novo que nem sequer sabíamos, melhor dizendo, que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa, não é? Logo à conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas e ainda se tem deixado fotografar várias vezes. Temos visto operando, mostrando que não é obra do homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porém, agora está morando no corpo de sua noiva. Amém. Oh, amados, exercitemos a nossa fé. Jesus está agora morando no corpo de sua noiva, sua igreja. E se você é um membro, claro que você é um membro, né, desse corpo, então você tem Jesus morando em você. É Jesus andando através dos seus pés. É Jesus falando através de seus lábios.
é Jesus olhando através dos seus olhos. Sim, Senhor. Porém, agora está morando no corpo de sua noiva. Isso deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles ali em Israel que viram a mão de Deus nesta noite da comunhão, eles o tomaram em desespero porque sabiam que algo estava para suceder. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como um ladrão de noite e levará a sua noiva. Não quer dizer que Jesus é um ladrão. Ele virá como um ladrão. O ladrão vem a hora em que ninguém não espera. Jesus falou que se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria para minar a sua casa, ele vigiaria e não deixaria, porque ele vem numa hora em que ninguém espera. Assim será a vinda do Senhor. É uma subida secreta, uma saída súbita e secreta. E só o pensar que alguém desapareça de repente, num abrir e fechar de olhos, e até poderia ser alguns membros da nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás, e isso nos deveria levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que anelo, Senhor, não ficar para trás. Ele disse assim, faz poucos dias estavam cantando, estava esperando, ou melhor, escutando o Mel Jackson entoar este hino. A letra do hino dizia, lembra-te de mim quando as lágrimas caírem. Sim, lembra-te de mim quando não se encontrarem os amigos. Quando passar este rio do Jordão, e quando tu estiveres passando a lista, lembra-te de mim. Ali no livro da vida do Cordeiro, quero que apareça o meu nome. Quero que se lembre de mim quando for passada a lista. E isto me põe em desespero, porque como disse Paulo em 1 Coríntios 9, 27, Paulo disse, não seja que, havendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Isso pode suceder. Por isso, desespero ao pensar que depois de pregar todos estes anos, poderia chegar um momento em que falharia em servir ao Senhor. Qual é o próximo? Qual é o passo seguinte? Que devo fazer? E isso me põe num estado nervoso quanto ao que posso fazer. Que Deus nos ajude. Cada um de nós precisamos ter a nossa convicção individual. É claro que não é por obras que somos salvos, mas é por graça. E é a graça que tem provido o amor, não é? E Deus, através desse grande amor, colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Então, perguntaram para o irmão Brana, o seu nome está escrito lá no livro do Cordeiro? O senhor viu isso lá? O profeta diz, não, mas eu creio que ele está. E você precisa crer também. Nós precisamos crer. Então, amados, o profeta exclama dizendo, ó igreja, despertem-se e sacudam-se, belisquem a consciência e despertem nesta hora. Temos que entrar em desespero ou pereceremos.
Algo vem da parte de Deus. Eu sei que é assim, diz o Senhor. Algo está a caminho, portanto, nos convém desesperar. É um assunto de vida ou morte. O profeta disse: Jesus votou em mim. E o diabo votou contra mim. Jesus votou para me levar para o céu. E o diabo votou para me levar para o inferno. Então agora depende do meu voto para decidir. É sua escolha, é individualmente a escolha de cada um. E se nós fizermos a nossa parte, amados, Deus é poderoso para cumprir o que Ele tem prometido. Mas como eu de vez em quando digo, o diabo vem no campo de batalha e diz assim: olha, isso não é para você não. E se você dá ouvido a eles, você cruza os braços e... Não duvido que ele pregue a Bíblia para você, dizendo: olha, se você é um eleito de Deus, escolhido por Deus, seu nome está lá no livro da vida. E ainda mais, não disse o seu profeta que uma vez salvo, salvo para sempre? Ele citou a Bíblia para Jesus, ele pode citar para você também, ele cita para mim. Então, vamos fazer a nossa parte. Aleluia. Devemos fazer o que o profeta está dizendo. Ó igreja, despertem-se e sacudam-se, belisquem a consciência e despertem nessa hora. Temos que entrar em desespero ou pereceremos. Algo vem da parte de Deus e eu sei que é assim diz o Senhor. Algo está a caminho. Portanto, nos convém desesperar. É assunto de vida ou morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos concluir pensando nisto aqui. O diabo é tão astuto que ele é capaz de chegar para alguém e dizer assim: espera um pouco, o Deus que você serve não é um Deus onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Ele não conhece o fim desde o princípio? Sim, claro. Então por que ele mandou você orar? Ele não sabe quais são as suas necessidades? Claro que ele sabe. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Porém, ele diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Qual de vós é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ele disse: vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu ouvirá o seu pedido e suprirá as suas necessidades. Agora vejamos, nosso amado Senhor Jesus, Ele mesmo estando ali no campo da maior batalha de todo o tempo. Vamos lembrar que o trinitariano diz: está vendo? Diz que Ele é Deus, olha, veja bem. Olha, irmãos, essas coisas em parábolas é justamente para estorvar, embaraçar mesmo os sábios e entendidos. Então Jesus Cristo, sendo Deus feito carne, porque Ele era tanto Deus como homem. Então lá no Getsêmani, o profeta está dizendo, estando ali no campo da maior batalha de todo o mundo, no Getsêmani, ali clamou em desespero. Estava ante a maior decisão a ser tomada. Deveria tomar os pecados do mundo ou ficar sobre a terra com os seus amados discípulos.
para tomar o pecado de todo mundo, ele teria que dar a sua vida. Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Então todos nós estamos sujeitos à morte. E ele não podia pagar de uma outra maneira. Com ouro, com prata, com alguma outra coisa. Tinha que ser mesmo através da morte. Então, para tirar o pecado do mundo, ele teria que morrer. Então ele tinha que decidir: vou morrer para salvá-los ou vou ficar aqui com os meus discípulos? Era um momento de decisão. Vou repetir, estava ante a maior batalha, ante a maior decisão. Deveria tomar os pecados do mundo ou ficar sobre a terra com os seus amados discípulos? Que fazer? Porém, vejam a humildade. Ele se humilhou, dizendo, a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Porém, Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, que ao nome de Jesus Cristo todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Ele se humilhou dizendo: não faça a minha, mas a tua vontade. Se humilhou à palavra prometida, ao Deus do céu. Notem que logo se separou um pouquinho mais além. E se ele se separou um pouquinho mais além, quanto mais nós deveríamos nos separar-nos. Ter uma vida santificada de verdade. Santificação quer dizer separação, separado e colocado de lado para um serviço, ou para o serviço do Senhor. Porém, ao contrário, nós levamos uma vida misturada. Tenho um bom vizinho, tenho bons amigos, tenho isso, tenho aquilo. E muitas vezes o problema está dentro da nossa própria casa. Cumprindo aquilo que Jesus falou: seus piores inimigos serão os seus familiares. Estou citando a Bíblia. Então ele se separou mais um pouquinho, mais além. E se ele se separou um pouquinho mais além, quanto mais deveríamos nós separar-nos? E notem que as Escrituras dizem, no Evangelho segundo São Lucas, que ele orou mais intensamente. Agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar mais intensamente, quanto mais intensamente teremos nós que orar. Se Cristo, Deus do céu feito carne, teve que orar mais intensamente, quanto mais intensamente teremos que orar nós que somos pecadores, salvos por sua graça. Se esta decisão conduziu o Filho de Deus ao desespero, que fará para você e para mim? Devemos clamar desesperadamente. Amém. Vamos orar um pouquinho? Vamos falar com Ele um pouquinho. Ele é um bom Deus. E Ele está pronto para ouvir e para responder às nossas súplicas, não é? Às nossas orações. Vamos aproximarmos dele com reverência, sabendo que nós somos indignos, porém Ele tem feito de nós o que somos neste momento. Dobramos nossos joelhos, vamos falar com Deus.